Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos estar lendo o texto que está em 1 Samuel, capítulo 28. Primeira Samuel, capítulo 28. De 1 até o versículo 8. 1 Samuel 28, de 1 a 8. Sucedeu que naqueles dias, que juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia expulso os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul todo o seu exército, todo Israel, e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se e vestiu as outras roupas, e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço que adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, que não venha ser o profeta a falar, que não venha ser o pastor Ângelo a falar, mas que venha ser o teu Espírito a falar através do pastor Ângelo. Que venha ser uma palavra profética, uma palavra de revelação para o teu povo, para a tua casa. É o que eu te peço em teu nome. Amém e amém. Podem-vos assentar, irmãos. Esse texto fala sobre um rei que era um rei ungido por Deus, um rei de Israel, que ele começa a cavar uma grande derrota para ele. Não somente para ele, mas para toda a sua família. Fale para o seu irmão do lado: uma falsa revelação te leva à perdição. Saul estava no meio de uma grave situação. Os filisteus se organizaram, prepararam o seu exército, treinaram homens e desafiaram Saul. Esses filisteus são aqueles mesmos que estavam lá, que Davi, com uma pedrinha, derrubou o grande referencial deles, que era Golias. O mesmo que Saul, com seu exército, tinha praticamente eliminado. E aí, eles se organizaram de novo. Quando eles se organizaram, Samuel tinha morrido. Samuel, o profeta que sempre revelava ou trazia
o que Deus queria e que passava para Saul, tinha morrido. Saul, rei, perdeu aquela ligação que ele ainda tinha com Deus, que era através de Samuel. Saul, quando assumiu o trono, ele fez o seguinte decreto: todos aqueles que praticam a necromancia, que é a arte de consultar os mortos, através de qualquer tipo de objeto ou através de qualquer tipo de jogo, tarô, se existisse no templo, tarô, búzios, runas, essas coisas todinhas que faziam um contato com o mundo dos mortos, Saul expulsou essa galera. Sai daqui, vocês são impuros, vocês não servem para habitar com o meu povo. Caçou, condenou, eliminou. E aí, Saul está ali, recebe o recado, prepara o seu exército. Não, vamos lá. Reuniu aquela galera todinha. Só que quando ele chegou, que ele foi olhar o exército dos filisteus, ele ficou com medo. Quando ele ficou com medo, o que Saul fez? Aquilo que todo mundo faz quando tem uma situação grave. Meu Deus, o que eu vou fazer? Todas as pessoas tendem, durante uma situação grave, falar e clamar a Deus. Porém, Deus não fala com pessoas que estão vivendo no pecado. O pecado de Saul afastava de Deus. Então não havia comunhão entre Saul e Deus. Logo, Saul começou a orar. Deus, me responda. Deus, o que eu tenho que fazer? E aí, Saul falou, se eu não consigo, vou procurar alguém que esteja ligado para me dar essa informação. E aí ele vai procurar tanto Urim, que era uma espécie de sacerdote, e um profeta. Eu preciso de alguém que me dê essa solução. Eu estou numa situação complicada. Eu tenho um exército acampado à frente da minha cidade. Eu tenho que saber se eu vou para a batalha ou não. Eu tenho que saber se a gente vai ganhar. Eu tenho que saber se Deus está comigo. Eu tenho que saber essas coisas todas. Eu não posso sair e simplesmente ir lá. Só que ele não teve nenhuma resposta. Porque Deus já tinha se afastado de Saul. Saul não queria reconhecer aquele que Deus tinha colocado para ser o governante. Saul perseguia Davi. Saul perseguia aquele que era o escolhido de Deus. E aí Samuel tinha morrido. Aí, o que Saul pensou? Bem, se nesse mundo não tem ninguém para me dar uma revelação de Deus, eu vou perguntar para aquele que morreu. Samuel, mal ou bem, me dava umas repreensões, mas Samuel era conchavo. Era Deus e Samuel na terra. E aí o que ele vai fazer? Vou perguntar a Samuel. Só que Samuel está morto. E aí Saul vai começar a cavar a sua perdição. O que Saul faz? Será que vocês conhecem alguém que revela? Revela, Gilmore? Preciso que tenha uma revelação para mim, porque eu estou numa situação complicada. Saul vai procurar alguém que revela. Não, olha, os profetas, profeta não.
está muito certo não, porque eu já tentei, não deu certo. Não, mas o sacerdote também não dá muito certo não, que eu já tentei e não revelou nada. Preciso de alguém que revele para mim, que revele para mim e me faça subir aquele que eu disser. Peraí. Aí tem sempre um lá. Ah, eu conheço, rei. Eu sei. Tem a da boa. Essa daqui, joga que é uma beleza. Você joga lá, revela tudo na hora. Quando a pessoa está na desgraça, sempre aparece um para levar para mais desgraça. E aí fala assim, não, eu vou te levar. Aí a gente pensa, não, mas a gente é daí, a gente é crente, a gente não vai atrás disso, mas sempre tem. Não, eu vou te levar numa irmã que revela, ela ora, vai revelar a tua vida todinha. Aí fala, vou lá, é lá que está o poder. É lá, Deus não está me revelando quando eu oro a Ele. Deus não está me revelando na minha igreja. Deus não está falando comigo quando eu estou aqui. Então eu vou fazer o quê? Vou atrás daquele que revela. E não sabe que aquele que está revelando, não está revelando da parte de Deus. Aí ele fala, não, preciso que venha aquele que faça aquele que eu suba. Não, o cara que tem que chamar aquele que eu disser tem que subir. E aí começa. Ele chega lá e não vai de dia. Existe uma outra situação. Imagina, o rei ir de dia para falar com a necromância, com a mulher lá. Não, o rei saiu para onde? Não, o rei saiu de manhã cedo, saiu de manhã cedinho, sol nascendo, meio-dia chegou lá na casa da mulher. Ele vai à noite, porque ele tem medo de ser reconhecido. Ele tem medo de dizer que ele é o rei. Porque um rei, ele não andava com qualquer veste, ele era diferente. Ele, ao andar pela cidade, todo mundo sabia que ele ali é o rei, pelas vestes dele. Então, o que ele faz? Ele comete o segundo erro. Ele tenta fingir e tenta enganar aquele que engana. A pior coisa que Saul fez depois de ter ido atrás daquela que ele expulsou, ou de uma pessoa que cometia um ato que para ele era errado, que biblicamente era errado, que ele sabia que era errado, foi tentar enganar essa pessoa. E aí Saul vai, chega para ela, e a mulher diz o seguinte: bem sabe os que fez Saul, eliminou da terra os médiuns e os adivinhos, porque pôs me armas uma cilada a minha vida para me matares. E aí Saul lhe disse: Saul lhe falou, jurou ela pelo Senhor, dizendo: conforme vive o Senhor, não será punida por fazer tal coisa. O terceiro erro é que Saul teve a cara de pau de falar assim: não, tão certo como o Senhor vive, você não vai ter problema nenhum, eu resolvo com ele. Foi o mesmo erro que ele cometeu, que levou ele a perder o trono. Eu resolvo, eu sou autossuficiente. Normalmente, Deus não fala com as pessoas que são autossuficientes, porque elas não precisam dele. Se você é autossuficiente, se você se acha aquele que sabe, que tem tudo, que conhece tudo, dificilmente Deus vai falar contigo. E aí, ele além disso fala, jura por Deus. E a mulher pergunta, tudo bem, você garantiu que não tem problema nenhum. Quem você quer que eu faça subir? Que aí a mulher já garantiu, não, tá tranquilo. Posso mandar subir que não tem problema nenhum. Aí ele diz, faz subir a Samuel, o profeta. A mulher ficou em crise.
Primeiro, como é que ela ia fazer subir Samuel? Samuel já tinha subido. Ele não podia descer de novo. Samuel não estava naquele mesmo grupo ali. Aí a mulher fala. Na hora ela fala: por que me enganaste? Pois tu és Saul. Saul estava tentando enganar a mulher, querendo que ela fizesse subir Samuel. A cara de pau de dizer que ele resolvia a situação com Deus. E ele ainda diz, ainda depois, não temas. E pergunta, o que vês? Aí começa a falsa revelação que vai levar Saul para a morte. Vejo um Deus que sobe da terra. Vejo um Deus que sobe da terra. Imagina se você ouvisse isso. Não, vejo um Deus que sobe da terra. Não, Deus não sobe da terra. Deus desce do céu. Deus manda fogo do céu, mas da terra não vem não. Da terra que sobe é outra coisa. Mas ele ainda deixa vir mais e mais. E como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Saul estava tão preso no engano, ele tentou enganar, mas o engano tomou posse dele. Porque a coisa mais comum naquele tempo era ancião e capa. E a coisa mais comum, segundo os gregos no mundo inferior, eram anciões e capa. Porque o grego, quando via o Hades, quando eles falavam sobre o Hades, sobre o mundo dos mortos, normalmente as pessoas, elas eram velhas, porque elas se deterioravam com a vida, elas não ficavam novinhas lá embaixo, lá no mundo inferior, e elas normalmente usavam uma capa, porque o mundo inferior para os gregos era muito frio. E provavelmente essa mulher, ela tinha alguma especialidade nessa magia grega, nessa idolatria grega. E aí ela fala. Quando ela fala isso, o que Saul faz? Se prostra. É Samuel. Ele não viu. Ele já aceitou direto. Ele já falou, é Samuel. Se jogou no chão. Eis que vejo que tu és Samuel. E aí começa a segunda parte da revelação. Já que o diabo viu que Saul quebrou a lei que ele tinha feito, quebrou o mandamento de Deus, que é não consultar os mortos, foi atrás, enganou. O que o diabo fez? Começou a dizer a profecia que leva Saul à derrota. Aí ele vai e diz: por que me inquietaste, me fazendo subir? Aí Saul diz: eu estou muito angustiado. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim e já não me responde. Nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, o que se estava dizendo por Samuel. Por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo
como por meu intermédio, ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Aí o que aconteceu? O diabo começou a falar uma meia-verdade. E muitas das vezes, quando nós vamos atrás dessas profecias, as profecias começam com meias-verdades. Vejo que tu precisas de algo na tua vida. Vejo que tu precisas de que aconteça alguma coisa na tua família. E aí você, glória a Deus, é o Senhor que está falando comigo, é Samuel. Samuel está comigo, está dizendo agora, está revelando, vai, revela, Samuel, revela, Senhor, fala, Deus. E não é Deus que está falando contigo. Você está como Saul, que perdeu o discernimento daquilo que é certo. Porque ter uma vida em que o Senhor revela a você é algo que você tem que buscar. Deus não revela sem que você perca horas orando, perca momentos buscando, perca momentos lendo, perca momentos escutando a palavra dele. Se você não tem isso, você começa a ser levado. E aí você começa a caminhar o caminho de Saul. Um caminho em que no final, o Saul, ele vai assumir algo que não era para ele. E aí, Samuel continua dizendo, como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso, o Senhor te fez isto hoje. Ele vai agora dar a profecia que Saul vai fazer o quê? Aceitar. O Senhor te entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E no acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E aí o que Saul fez? Seja feita a sua vontade, Senhor. Aceitou. Aceitou aquilo. E não somente aceitou, ele caiu estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Muitas das vezes, as pessoas fazem votos a situações e a crenças que só levam as pessoas à perdição. Outro dia, estava se comentando por meio do Facebook, das redes sociais, sobre uma carta de uma cantora que morreu há um pouquinho de tempo. E nessa carta, eu até cheguei a comentar com alguns colegas, até mesmo comentei com a Fabiana, que nessa carta começava dizendo coisas que tinham a ver. Não, eu estou num lugar escuro, estou sendo atormentada, eu sinto demônios. A carta é da Cássia Eller. Foi até um fato assim, não, um grupo disse que era, um grupo que disse que não era, que ela mandou um recado por um médium, e no final da carta, no meados da carta, começa a dizer tudo sobre o inferno. Não, porque aqui a gente é atormentado, a gente é pisado, é escuro, não sei o quê. Aí no meio da carta, não, porque eu acordei num lugar lindo,
E depois eu vi tudo bonito, e o céu, e não sei o quê. Como assim? Por quê? Porque o diabo ele começa com uma verdade para tentar enganar as pessoas. E no meio ele vai colocando que não, você pode até fazer coisas erradas, você pode se drogar, cometer atos ilícitos, fazer aquilo tudo que for ruim, porque você pode até ir para o inferno. Não estou dizendo que você não vai para o inferno, não. Mas você vai fazer uma estadia. Por quê? Porque quando a tua alma estiver purificada, você sobe. E isso é vendido. Isso é como a história de Saul. É uma revelação. Não, vamos revelar. Vamos revelar que fulano foi para lá. E aí encontrou com Cazuza. E Cazuza também está no lugar bonitinho também. Já conseguiu escapar já, entendeu? Purgou lá, resolveu a situação e está agora num lugar legal. E aí isso é vendido. E as pessoas começam a ler aquele texto. Começam a ler. E no início começam a ficar atemorizadas. Meu Deus, o inferno, não sei o quê. Aí chega na metade do texto, não, mas eu saí, estou num lugar de luz. Tipo, sim. Acordou, não, acabou, sumiu todo mundo, está num lugar de luz. E essas coisas têm enganado muita gente. E não estou falando aqui com pessoas do mundo secular. Estou falando com pessoas de dentro da igreja. Porque muitos acreditam, não, tá tranquilo. Monte? Para que monte? Deus perdoa se eu tiver com sono de manhã cedo para eu ir para o monte. Deus perdoa se hoje eu não for para o culto porque eu estou com sono. Deus perdoa. Pô, o pastor está botando o culto na internet, vou assistir em casa. Deus perdoa se eu não convidar aquele irmão chato. Para que eu quero ir na igreja? Vai atormentar a minha vida. Deus perdoa, para que eu vou levar meu vizinho? Meu vizinho já está condenado já, deixa ele queimar lá. Deus perdoa, Deus vai me perdoar. Irmãos, para vocês terem uma ideia de como isso daqui parece que é um fato alheio à nossa realidade, eu tenho colegas que hoje estão terminando o curso de teologia, que serão futuros pastores de diversas denominações, e dentro da faculdade de teologia existe um grupo de pessoas que buscaram fundamentos bíblicos, tem uma historinha toda construída, se você for conversar com eles, eles têm uma história construída na qual eles te convencem que o inferno é algo relativamente curto. Por quê? Porque Deus tem tanto amor. Ele ama tanto as pessoas e as criaturas que ele fez, que até mesmo o diabo vai ser perdoado. Então, irmãos, todos no final vão para o céu. Todos vão viver num mundo legal. Que o Apocalipse é algo que é só uma coisa passageira, mas que depois de um tempinho, Deus vai tirar todo mundo lá do inferno e vai levar para o céu. E pessoas cristãs, fiéis, têm se perdido. E aí, me faz relembrar a passagem que o Senhor diz: nos últimos dias haverão falsos profetas que enganarão a muitos dos santos. E esses falsos profetas têm se levantado, têm revelado, têm feito muito, têm feito coisas que nós falamos assim: eu vejo, esse é de Deus. Ele fala, ele revela tudo, ele fala a minha vida toda.
E nós, por não buscarmos o discernimento, nós não percebemos quando é Deus que fala e quando é uma outra coisa que está falando. Então, irmãos, busquemos os dons do Espírito, mas busquemos também o discernimento de Espírito, para que quando nós ouçamos, nós possamos ver, nós possamos entender, realmente isso está vindo da parte do Senhor? Ou isso está vindo de alguém que faz subir um Samuel e que esse Samuel começa a falar e começa a entregar profecias que vão nos levar à destruição. E aí, vamos lá em 1 Samuel 31. Samuel foi, ouviu, Saul foi, ouviu o que Samuel disse, ou que supostamente disse, e aí, olha o resultado da revelação que Saul foi buscar entre os mortos. Versículo 31. Entrando os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. E os filisteus ataram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadade, Malaquissua, filhos de Saul. E agravou-se a peleja contra Saul, e os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Morreu, pois, Saul, os seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Essa falsa revelação não só destruiu Saul, mas destruiu a casa de Saul, destruiu o escudeiro de Saul e todos os guerreiros de Israel. Essa falsa profecia destruiu uma geração. A geração de Saul toda foi praticamente destruída, porque Saul, em vez de buscar ao Senhor que vive, foi buscar a Samuel que estava morto. Em vez de buscar o Deus, o Senhor, foi buscar algo que subisse. E essa coisa que subiu, profetizou, lançou uma palavra profética de maldição. E no final, Saul, sua casa e seu reino foram todos mortos. Saul não foi nem morto por uma pessoa. Ele se matou. Ele tirou a sua própria vida. E ainda fez o pobrezinho lá do escudeiro fazer a mesma coisa, porque
Imagina, o cara é escudeiro do rei, está lá para defender o rei se mata com a espada dele. O que ele pensou? Na boa, vão dizer que fui eu que matei o rei. É melhor eu me matar, e aí começa o engano. É melhor eu me matar para que a minha família não venha sofrer com isso. E os outros, não. O nosso rei disse que nós vamos vencer, e todos foram mortos. O espírito do engano enganou toda aquela nação. O espírito do engano de Saul, não, eu vou enganar a médium, acabou sendo enganado pela médium, enganando o povo, e todos no final acabaram mortos juntos lá. Então, irmãos, é muito sério isso. Nós temos que buscar, sim, a palavra profética, sim, a revelação do Senhor, mas nós temos que ter o discernimento. Porque muitos dizem, eu sou servo de Deus, eu sou do Senhor, estão aqui para enganar. Muitos dizem, Senhor, Senhor, mas naquele dia não entrarão no reino de Deus. Muitos dizem, eu preguei, eu louvei, eu cantei, eu fiz algo maravilhoso na casa de Deus, eu transmiti vídeo na internet, eu postava todo dia lá os comentários no Facebook para a galera, eu evangelizei muitas vidas, e não estarão no reino de Deus, porque viviam no espírito do engano. Se coloque de pé nesse momento, feche seus olhos. Você nesse momento vai falar com Deus. Você vai pedir a Ele que Ele derrame sobre a sua vida o dom de perceber, o dom de perceber quando o Senhor está falando contigo. E esse dom, ele necessita que você tenha comunhão com o Senhor. Ele necessita que você busque ao Senhor, que você ore ao Senhor. Então, nesse momento, examine-se. Fale com o Senhor. Deus, será que eu não tenho buscado o Senhor? Deus, será que eu tenho esse dom de discernir quando é o Senhor que fala e quando não é o Senhor que fala? Senhor, se eu não tenho esse dom, Senhor, derrama esse dom na minha vida. Senhor, eu preciso ter esse dom, eu preciso conseguir compreender quando tu falas comigo, quando tu queres falar comigo e quando não é tu a falar. Senhor, eu preciso perceber quando as palavras que estão sendo ditas, elas vêm de ti, ou elas são palavras criadas pelo mal, palavras que vêm para me destruir, palavras que vêm para destruir não somente a mim, mas a minha família, a minha igreja. Senhor, eu preciso compreender isso. Então, Senhor, nesse momento, derrama o teu espírito, derrama esse dom de discernir espíritos na minha vida, derrama esse dom do discernimento, derrama, Senhor, a vontade de estar na tua casa, derrama, Senhor, a vontade de estar na tua presença, derrama o teu espírito em mim, que eu possa falar, que eu possa ouvir somente a tua palavra.
que eu possa não ser enganado por essas profecias, por essas palavras que só vêm a enganar, mas que eu possa compreender a tua palavra, o teu desejo, o teu sonho para a minha vida. Senhor, derrama o discernimento na minha vida. Senhor, derrama o discernimento nessa igreja, meu Pai. Derrama o discernimento na hora de nós falarmos, na hora de nós agirmos, na hora de nós percebermos. Senhor, derrama, Senhor, esse discernimento nos nossos relacionamentos, nos nossos momentos em comum. Senhor, que nós possamos entender e discernir o que vem da tua parte e o que vem da parte do maligno, para tentar destruir, para tentar fazer como aconteceu com Saul. Senhor, repreenda todo o espírito de engano na tua casa, Senhor. Repreenda, Senhor, todo aquele espírito que vem para enganar teu povo, todo aquele espírito que vem para tentar impedir o teu povo de chegar e de conquistar, que vem tentar impedir o teu povo de andar, que vem tentar impedir o teu povo de encontrar e de estar em tua presença, Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E nós já te agradecemos, porque nós cremos que a tua presença e que o teu Espírito está em nós, e que nós podemos agora discernir a tua palavra, discernir o que é de ti, discernir aquele que está falando através de ti, e aquele que está falando e trazendo coisas que não lhe pertencem para a nossa vida e para a nossa igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, em teu nome. Amém e amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno, Ele é o nosso Deus. Podeis assentar, meus irmãos e irmãs. Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. E o interessante é que quando a gente não encontra a resposta de Deus, nós temos a tendência de falar que Deus se apartou de mim. Em 1 Samuel 28, nessa mensagem abençoadora que o pastor Ângelo nos trouxe, lá no versículo 15, Samuel, segundo o entendimento de Saul, porque antes, um pouquinho, no versículo 14, está escrito que Saul entendeu que era Samuel. Então, esse é um texto segundo o que Saul entendeu, não segundo a verdade, né? Então, segundo o entendimento de Samuel, como o pastor Ângelo falou, da cantora que teria vindo, e as pessoas, né? Segundo o entendimento das pessoas, era a cantora que faleceu. Mas segundo a Bíblia, né? Era um espírito enganador. Então, aí vai lá Saul conversando com o espírito que se fazia passar por Samuel, mas no entendimento de Saul era Samuel. Aí Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde. Interessante. Aquele homem, Saul, estava angustiado, porque ele estava em aperto. Você está angustiado? Você está se sentindo em aperto, angustiada? E aí, você fala: Deus se desviou de mim e já não me responde. Não foi Deus que se desviou de Saul, não. Foi Saul que se desviou de Deus.
Mas a desculpa é: Deus se desviou de mim. Mas aquele homem poderia se consertar com Deus e buscar a Deus, mas ele tinha pressa. Vai lá em 1 Crônicas 10, 13. 1 Crônicas 10, 13. Pastor Ângelo, essa palavra que o irmão trouxe é palavra direcionada por Deus. Porque Deus conhece as pessoas que se encontram angustiadas e pensam: Deus se desviou de mim, não fala mais comigo. Então, em 1 Crônicas 10, versículo 13: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Não guardou a palavra do Senhor, transgrediu. Aí vem a angústia. E também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, aquela morte de Saul foi porque ele não guardou a palavra de Deus, transgrediu, e porque ele interrogou e consultou uma necromante e não ao Senhor. Ele deveria: peraí, eu estou sem resposta no meio da aflição, então deixa eu consertar o que está errado em mim, porque Deus, ele não está errado. Então, Senhor, me revela o que está errado em mim, me perdoa, Senhor, me conserta, porque eu não posso ficar sem a tua voz. Então, em nome de Jesus, não está havendo resposta? Guarda a palavra, aleluia, e tenha bem definido uma coisa: se alguém está errado, sou eu e não Deus. Deus não é homem para que minta. Então, se nessa história alguém está errado, sou eu. Tem misericórdia de mim. Se humilhem na presença de Deus. E essa angústia vai passar. Amém? Essa angústia vai passar. Eu quero ainda orar mais especificamente. Eu convido a igreja a ficar em pé. Eu quero fazer um apelo aqui. Quando parece que Deus não faz nada em teu favor, porque para Saul, Deus não faz nada em meu favor. Deus se desviou de mim, era ele que estava desviado, mas não conseguiu enxergar isso. Aí foi buscar médium. Em nome de Jesus, quando parece que Deus não faz nada em teu favor, lembre-se da palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, para Saul, Deus não fazia nada. Por quê? Porque ele não entregou o caminho dele ao Senhor. Ele queria ele fazer o caminho dele, ele mesmo, Saul. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai falar: Senhor, olha, eu não posso ficar sem o teu direcionamento. Então, eu estou aqui. Conserta em mim o que precisa ser consertado, Senhor. Perdoa os meus pecados, porque eu não vou desistir de buscar a tua face. Eu não vou buscar nenhum espírito adivinhador que se faz passar por ninguém. Eu vou buscar a tua face. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor?
eu te convido a vir ao altar com fé, em nome de Jesus. Deus, Ele vai tirar angústia. Pela salvação, pelo perdão, Deus vai tirar angústia. Você que entrou aqui angustiado, angustiada, não saia com essa angústia. Você que entrou aqui, Senhor, não tem jeito, o Senhor não faz nada por mim, eu vou entrar para ouvir, para ver o que dá, mas o Senhor não faz nada por mim, o Senhor se desviou de mim. Não, o erro não está em Deus, entenda isso. E eu falo, hoje é noite, nesse momento é noite de salvação. Você quer entregar a sua vida a Jesus e falar, Senhor, a minha vida não encontra sentido longe de ti. Você vem, eu quero orar por você também. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Vem. Aleluia. Aleluia. É noite de salvação. Glória a Deus. Vem. Vem bem aqui para perto. Bem aqui para perto. Pode trazer, Carminho. Bem aqui para perto. Vai receber oração. Pode trazer. Quero o ministério de intercessão, os pastores aqui intercedendo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Ministério de intercessão. Aleluia. Oh Deus. Santo Deus. Tu que conheces o profundo e o escondido. Tu que conheces o coração do homem, o coração da mulher. Tu que sabes aqueles pensamentos e até mesmo palavras. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a angústia que tomou conta da minha vida? Deus, o Senhor que vê o profundo e o escondido e que ouves as lamentações. Agora, pela tua graça, tu enviaste esta palavra aos corações para arrancar a angústia, para expulsar os espíritos mentirosos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo engano do maligno. Bata em retirada. Em nome de Jesus, pela palavra vinda do céu, opera, Senhor, libertação, salvação. Aleluia. Meu Deus, abençoa com a tua paz. Saia toda angústia pela renovação que vem pelo poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus está neste lugar. A unção do Altíssimo está neste lugar. Meu Pai, meu Senhor, Tu és Deus Altíssimo. Santo, Santo, Santo. Deus está tratando. Deus está tratando. Deus está tirando a angústia. Deus tem um novo tempo. Aleluia. Oh, soberano. Aleluia. Tu
és o dono da obra. Aleluia. E nós somos servos e servas. Meu Deus, vai dando discernimento. Vai dando, Senhor, para a tua glória, sabedoria espiritual. Totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olha como é que Deus faz, gente. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, Deus não está nem vendo, e Deus está vendo. Aí Deus vai revelando, dá a palavra, fala do jeito que Ele quer, age, restaura, age com poder. Você vai sair daqui nessa noite com a sua fé alicerçada. Senhor, se eu não tenho tido discernimento da sua voz, eu sei que o problema não está com o Senhor. Meu Deus, restaura a minha vida, faz um milagre em mim, aleluia, porque eu não quero ouvir direcionamento de outros espíritos, mas eu quero o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Exalte o nome do Senhor, Ele é digno. Exalte o nome do Senhor, Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar na presença de Deus, no teu altar, de sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. se humilha que Deus te ouve. Mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer,
Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, se assente, aleluia, nesse clima, aleluia, nesse ambiente espiritual. Esteja com disposição para estar na presença de Deus, para se humilhar na presença de Deus. Ah, Saul, se Saul se humilhasse na presença de Deus, o fim dele seria outro. Se ele se humilhasse, se ele não tivesse aquela pressa, porque muita gente se apressa e Deus não está me respondendo, vou ir em qualquer canto. Mas hoje nós saímos daqui com essa palavra, para nos humilharmos na presença de Deus, que aí Ele vai responder ao seu povo que se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no caso, o tempo de Deus, Ele vos exalte. Eu quero chamar a Deusimar com os avisos, fique atento, e não só ouça, participe, venha participar das ações da igreja, em nome de Jesus.